ao Senhor para que Ele, através do Espírito Santo, Ele venha nos ajudar a tomar decisões que nos levem para cima, porque nós já viemos lá de baixo. Outrora nós estávamos condenados, outrora nós nos encontrávamos em uma maçã de pecado, numa sarjeta, outrora nos encontrávamos ali perdidos no meio do pecado, corrompido, afastado, mas através do amor de Deus, na qual Ele prova o seu amor para conosco, como Cristo morreu por nós éramos pecadores, nos reconciliou com Deus, e hoje é motivo de alegria, pois nós temos que olhar agora para aquilo que vem de cima, da onde está nosso Senhor, Salvador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo de número 11. Daniel disse então a homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, repete comigo, confrontando o erro com sabedoria. Versículo 12, após Daniel dialogar ali com o chefe dos oficiais, ele vai dizer, ele vai confrontar aquela atitude do rei com sabedoria. É por isso que o proverbista, lá no capítulo 9, versículo 10, quando ele escreve aos provérbios, vai nos dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Veja ali que ele confrontou com sabedoria, ele vai dizer, peço que faça uma experiência com o seu servo durante 10 dias, e que não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Veja que após o rei designar o manjar, Daniel poderia ter bem amoldado-se aquele patamar e ter aceitado. Mas ele, o Senhor, com a forte mão dele, começa a operar na vida de Daniel. E Daniel, então, ele tem atitude. Ele confronta aquele erro com sabedoria. Ele vai, então, dizer ali aos chefes dos oficiais para que faça apenas um teste com ele durante 10 dias. E depois compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei e traga o seu servo de acordo com o que você concluiu. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. E passados 10 dias eles pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Aleluia. Veja que Daniel ele vai confrontar este erro com sabedoria. Quando você vai olhar nesse calendário agora, daria em torno de 1095 dias, os 3 anos em que eles teriam que desfrutar da comida, da mesa do rei e do vinho. Mas veja que Daniel, com a atitude sábia dele de confrontar, ele pediu apenas 10 dias. Veja que ele decidiu não se tornar impuro, ele vai pedir apenas água e legumes, água para beber e legumes para comer. Se você for tirar os 10 dias que Daniel pede, ficariam 1085 dias, que eles teriam que comer o manjar do rei. E veja ali que depois que ele tem esta atitude de confrontar este erro com sabedoria, vai nos contar que ali o oficial vai aceitar, vai nos contar ali que o oficial ele vai permitir aquilo, porque Deus já está operando, e na nossa vida também não é diferente. Veja no versículo 15 o que ele diz, é muito interessante. Ele diz que após passar 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Não é diferente com você, jovem. Continua renunciando a esse manjar, continua decidindo não se tornar impuro, continua renunciando o que o mundo oferece, porque alguém que está no mundo, alguém na nossa sociedade, ele vai olhar para você, você rejeitando o manjar, você recusando aquilo que o mundo oferece, ele vai olhar o teu semblante, ele vai olhar para você e vai dizer, rapaz, naquele jovem tem luz, naquele jovem, ele é diferenciado dos demais, aquele jovem, ele expõe luz aonde ele anda. Veja que o Senhor Deus ele vai lhe dizer, Jesus ele nos diz, lá no Evangelho de São Mateus, que brilhe vossa luz perante os homens. Ó meu querido, veja que Daniel ele
que ele teve uma atitude, e após passar aquilo, quando vai olhar no oficial, ele vai dizer que o semblante daquele jovem estava mais lindo, ele vai dizer que o semblante daquele jovem estava perfeito. Veja ali que ele vai olhar e vai comparar com o semblante dos que comiam a bebida, que comiam e bebiam o manjar do rei, e não é diferente com você, pois alguém ele vai olhar para ti e vai olhar para aquele que está no mundo, e ele vai dizer: rapaz, eu quero servir ao Deus daquele jovem, eu quero adorar ao Deus daquele jovem, pois ele fez uma mudança na vida dele, e ele também pode fazer uma mudança na minha. Aleluia. Glória a Deus. Veja que depois que ali o chefe dos oficiais ele olha o semblante dos jovens, vai nos dizer que ele tirou o manjar. Sabe o que eu entendo por isso, jovem? É que você renunciando o mundo, é que você dizendo não a este mundo, é que você decidindo não se contaminar, mas continuando fiel na presença de Deus. Aquele que está no mundo, ele vai olhar para você e vai dizer: rapaz, aquele jovem ele é diferente de mim. Aleluia. Será o que ele tem feito? Será ali qual é o segredo dele? E então ele vai querer comparar-se a você. Então ele vai querer servir o Deus que você serve. Ele vai se espelhar em você e dizer: rapaz, eu quero expandir luz ao meu andar. Eu quero ser igual aquele jovem. Não importa, meu jovem, se aqueles que estão dentro da igreja não te vê. O importante de tudo isso é que Deus está te vendo. Não importa você olhar para si e dizer: rapaz, eu estou nesse caminho faz tempo, e ninguém nunca chegou e me deu uma salva de palmas, me deu um abraço dizendo que eu continuo na presença de Deus. O que vale é aquilo que Deus vê em você, é o teu coração, é a tua alegria, é o teu amor em servir ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13, lá de 1 Coríntios, ele vai nos dizer que eu amo, e ainda que eu não tivesse amor, e falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, e não tivesse amor, seria como o sino que tinha e o metal que soa. Tudo isso é com amor, meus jovens. É continuar perseverando na presença de Deus até que Ele volte. Quando o apóstolo João ele escreve na sua primeira epístola 2,15, ele nos diz já no finalzinho: o mundo vai passar, a concupiscência vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para a eternidade. Quando você olha lá em Apocalipse, parece que ele vai dizer que ao vencedor ele vai dar uma veste limpa, uma veste nova, e que jamais o seu nome será apagado no livro da vida. Da mesma forma, jovem, continua perseverando até que ele volte, ou até que você suba a presença dele. Veja que no versículo 17 ele vai dizer: e a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas a Daniel, além disso, sabe interpretar todo tipo de visões e sonhos. Repita comigo: Deus honra os seus servos. Veja que ele honrou a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja que aqueles jovens, após recusarem, após dizerem não, quando eles dizem não, me pediu que fizesse aquela experiência. Eu falei a vocês que daria 1095 dias. Se a experiência não desse certo, teriam que comer do manjar do rei 1085 dias. Mas veja que em vez disso, eles continuaram ali comendo água e legumes. Vejam que depois que o oficial vai dar o semblante, ele vai trocar e ele vai tirar aquilo que o rei designou e vai também direcionar o mesmo alimento de Daniel, Ananias, Misael e Azarias aos outros jovens. Veja que aqueles jovens ele deu sabedoria e
inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas Daniel sabe interpretações. O que eu entendo por isso é que a partir do momento em que eu entrego a minha vida a Deus, é que a partir do momento em que eu decido viver a presença de Deus, a partir do momento em que eu entrego a minha vida no altar dos pés do Senhor, Ele começa a operar, Ele começa a trabalhar. Veja que a Daniel ele deu a interpretar sonhos e visões, e dom é presente, e o Senhor Ele também quer te dar um presente esta noite. Continua perseverando na presença de Deus. Vai nos contar que ao final do tempo estabelecido ali, a partir que passassem os 3 anos, eles poderiam tomar, eles poderiam começar a trabalhar. Quando você vai olhar ali no versículo 20, vai nos contar que o rei ele vai fazer pergunta sobre ele vai fazer todo tipo de pergunta que exigia sabedoria e conhecimento. E quando ele olha aquele diálogo ali com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele vai descobrir que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios do que os encantadores e o rei daquela época. Aleluia. Que eles eram 10 vezes mais sábios do que os encantadores e magos. Meu querido e amado jovem, o mundo está aí uma vez mais, eu torno a reforçar. Continua renunciando a este mundo. Continua dizendo não. Continua firme na palavra do Senhor nosso Deus. O mundo está aí oferecendo muitas coisas. Vemos aí que Ele vai nos direcionar, que temos que conhecer a cultura. Mas essa noite eu te apresento um livro, um manual de vida. Se chama Bíblia Sagrada. Aqui o salmista vai dizer lá no Salmo 119, verso 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa noite, meu jovem, que você, depois dessa mensagem, depois de ter ouvido essa mensagem, não apenas deixando a Bíblia de lado, não apenas guardando em uma gaveta e no armário. Veja que o salmista ele queria dizer, mas essa noite eu te direciono a palavra de Deus em Tiago 5. Ele diz: todo aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, porque Ele dá sem lançar focado e sem fazer acepção de pessoas. Aleluia. Se você está ali e não consegue, entrega nas mãos de Deus, pede: Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, uma vez mais, usa de graça para comigo, usa de misericórdia. Senhor, me usa, porque eu sou necessitado da tua bênção. Sem ti eu não chego a lugar nenhum. Sem ti eu não passo de pó e cinza. Meu querido e amado jovem, o mundo está aí com sua concupiscência. Tudo vai passar. A palavra de Deus diz que não passará um tio nenhum joga sem que elas se cumpram. Mas o Senhor tem algo grandioso ao operar na tua vida. Olha para você mesmo, meu jovem. Persevera um pouco mais. Continua na presença de Deus um pouco mais. Persevera um pouco mais. Porque hoje estamos aqui mais um dia. Iremos cantar o hino de vitória. Um dia iremos cantar como o salmista no Salmo 40, quando ele diz: eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele criou para mim, e eu vou dar socorro. Hoje estamos aqui vivendo neste mundo na tribulação, estamos vivendo no meio do pecado, estamos vivendo no meio do que o mundo oferece, mas a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, que o olho nunca viu, o ouvido nunca viu, e o coração nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem nos preparado, aquilo que Deus preparou para o seu povo, que é a morada eterna, lá no céu de glória, Nova Jerusalém. Hebreus 13:14 vai nos dizer, para encerrarmos: esforcem-se para viver bem uns com os outros
e vivam em santidade, pois em santidade ninguém verá o Senhor. Nós sabemos, meus jovens, que a vida do crente, a vida de quem quer morar no céu não é fácil. Vem as tribulações, vem a perseguição, mas o Deus que está conosco, Ele é maior. A palavra de Deus nos diz que é maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Não se amole este mundo, meu jovem, pois o mundo é maligno. A palavra de Deus nos diz que Ele está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar e destruir. Talvez outrora, hoje, o diabo ele possa ter tentado contra a tua vida de toda forma, para que você não chegasse aqui essa noite. Mas pela misericórdia de Deus e o amor dele, você chegou aqui. Só isso é motivo de você dar glória a Deus e exaltar o nome dele. Porque Ele te guardou mais um dia para vivenciar, talvez esta seja a última pregação que você está ouvindo. Os últimos hinos que você ouviu, talvez este seja o último culto desta congregação. Porque a palavra de Deus nos diz que quando aos anjos e ao Filho não sabem o dia, somente ao Pai. E qualquer hora Ele pode voltar. Se mantém puro, jovem. Ele vai nos dizer, Apocalipse 3:11, se não me falha a memória, Ele diz: é tempo que tu tem, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Persevera um pouco mais, jovem. Continua sendo santo, vivendo em santidade, pois em santidade ninguém verá o Senhor. Pois santo é aquele que nos chamou e também temos que ser santo para morar no céu de glória. É que eu agradeço ao